Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Pai, nos prostrar diante dele, que é Senhor sobre nossas vidas. Eu quero acolher você com o Salmo 127, uma preciosa instrução, um precioso lembrete para cada momento de nossa vida. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele, o Senhor, dá enquanto dorme. A lógica aqui é que a vida como um todo, ela perde o sentido. Você pode ter conquistas, você pode avançar, você pode ter um currículo belíssimo, você pode ter uma poupança gorducha, mas se Deus não for o Senhor sobre a tua vida, tudo isso se torna como que inútil, sem valor. A vida sem Deus, ela se torna um vazio. Sim, nós precisamos de Deus. Nós fomos criados por Ele. E dentro de nós Ele colocou o desejo, a busca pelo eterno. E esse eterno só pode ser encontrado nele. Então, para a nossa vida ser completa, plena, somente Deus sendo o Senhor sobre nossas vidas. Então, você quer uma vida plenamente abençoada, de sucesso? Deus sendo o Senhor sobre ela. Eis o segredo. Vamos orar? Vamos conversar com Ele? Pai querido, nós nos prostramos à Tua presença como filhos amados. Te louvamos, glorificamos ao Teu santo nome. Agradecemos por esse dia que tivemos, ambiente de trabalho, ambiente de família, onde estivemos, nós sabemos que a Tua mão poderosa esteve conosco. E nós te louvamos por isso. E agora, final do dia, nos prostramos à Tua presença, reconhecendo que precisamos mais de Ti, mais da Tua sabedoria, mais das Tuas bênçãos. Desde já colocamos cada família que é alcançada através dessa live, desse vídeo, que a Tua paz esteja repousando sobre cada um. Tu sabes o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos das Tuas bênçãos, em que área de nossas vidas mais precisamos do Teu toque curador e restaurador. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós e sobre nós derrame da Tua bênção, da Tua paz. Fala aos nossos corações através da Tua palavra também, Senhor. Queremos Te ouvir, queremos ouvir a Tua instrução, o Teu comando. E estamos aqui prontos a fazer e viver segundo este Teu comando. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos em Tuas mãos unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente abençoada. Dona Gislaine Pandolfo, lá de Lagoa Vermelha. Pessoal de longe, Jesus abençoe seu lar, essa linda família aí. Dona Michele, seu Brian, Jesus abençoe vosso lar. Dona Olinda de Giruá, Jesus abençoe seu lar, abençoe a sua saúde. Bom, estarmos conectados, veja, em diferentes pontos do estado, né? Mas juntos na presença do Senhor, buscando da sabedoria do alto. Glórias ao Senhor por isso, porque isso é bênção dele, né? Ele que nos possibilita isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero aqui, além de reforçar a agenda da semana, 2 cultos aos domingos, né? 9 e 19 horas. Tem Geração Criança no sábado, então colocando esse ministério nas mãos do Senhor. Oremos pelas nossas crianças, oremos pela caminhada da igreja, esses ministérios, tanto os nossos encontros, a vida da igreja, né? Como um todo, nós devemos orar pela igreja, orar por este pastor, preciso de suas orações, orar pela liderança da igreja,
orar para que outros líderes sejam levantados, né? Para que essa obra prossiga, avance e cumpra com seu propósito, né? E domingo, de forma especial, agora o próximo domingo, dia 8, nós temos Galeto, aquela promoção mensal que a gente faz. Então, nós pedimos suas orações, se de perto, de longe, esteja orando por nós. Essa é uma promoção importante, nos ajuda no nosso sustento. Além de gerar envolvimento, sempre aquele momento gostoso de estar juntos como voluntários, trabalhando pela causa, isso nos alegra, gera um espaço também de comunhão. Então, domingo, 8/6, né? Nós temos Galeto, então orem por isso, orem por nós, orem por esta promoção da igreja. Que o Senhor esteja, acima de tudo, no comando de cada detalhe, cada passo da sua igreja. Dona Rosane, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Muito bem, dados os avisos, vamos para a palavra. Estamos nesse período se achegando ao Pentecostes, né? Domingo é domingo de Pentecostes e nós, como igreja histórica que somos, o anglicanismo é uma igreja histórica, nós usamos o calendário litúrgico como nossa referência. E tem festas que são importantíssimas, assim como a gente celebrou a Páscoa com toda uma reverência, porque lembra da entrega de Jesus. É claro que dominicalmente a gente recorda, né? Toda vez que a gente celebra a ceia, a gente recorda da Páscoa de Cristo. Sim, a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então a gente relembra o fato, o que ele disse ali na última ceia, né? Que nos remete à sua obra redentora, né? O que ele fez por nós. Mas ter uma festa por ano, onde nós de forma especial refletimos sobre cada acontecimento, né? É importante. E entre esse período de Páscoa e Pentecostes, são 50 dias que Jesus apareceu aos discípulos. Tanto a Páscoa como o Pentecostes são festas judaicas, festas que se celebravam naquele contexto. Então, Jesus, após a Páscoa, né, após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, motivando, reagrupando, né, trazendo a instrução pela palavra e deixando claro: sobre vós virá a promessa, sobre vós virá o Espírito Santo. Na ascensão, no dia que ele foi assunto aos céus, ou seja, elevado aos céus, festa que nós celebramos, no caso, domingo passado, ele disse, né? Fiquem em Jerusalém, não se afastem daqui, porque sobre vós será derramado o poder. Eles não sabiam quando. Eles não sabiam que na festa de Pentecostes, que era uma festa tradicional naquela cultura, para o povo judeu, que o derramar do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, se daria exatamente na festa de Pentecostes. Eles só receberam o comando: fiquem aqui e aguardem o cumprimento da promessa. E assim eles permaneceram. Foram 1, 2 dias, 10 dias. Ali eles estavam no ambiente de comunhão, de oração. Ali eles escolheram o 12º, aquele que substituiu Judas, né? E ali eles estavam naquele ambiente de espera, obedientes ao comando do mestre e de espera pelo cumprimento da promessa. E no Pentecostes ela foi realizada. Esta é a festa que nós celebramos logo ali, domingo, né? Lembrando o derramar do Espírito Santo e, claro, os primeiros passos da igreja. Porque até ali a igreja estava fechada entre 4 paredes. Aquela comunidade de algo como 120 pessoas estava ali, portas fechadas. Eles estavam esperando realmente o empoderamento, o cumprimento da promessa. Até agora eles não
não haviam saído ao mundo. Mas quando vem o poder do alto, eles saem. Agora, não mais com medo, não mais com alguma restrição. Eles saem anunciando poderosamente as maravilhas do reino. Inclusive em diferentes línguas. Povos, pessoas de diferentes povos e nações ali presentes. Judeus vindos de toda parte do mundo porque eles estavam celebrando Pentecostes. Por isso que não foi por acaso. Aconteceu exatamente naquela data. Onde estavam ali judeus de todas as nações. Por onde eles estivessem, eles vinham ali para celebrar a festa de Pentecostes. Exatamente nessa data que acontece. E eles ali, nas suas diferentes línguas, ouvem as maravilhas do alto. Uau! Tradução simultânea, né? Cada um, no momento que cada apóstolo ali estava falando, anunciando as maravilhas dos céus, eles estavam ouvindo na sua própria língua materna. Uau! O poder do alto é extraordinário e maravilhoso, né? Então, durante esse tempo de 50 dias, aqui estivemos falando, e hoje é a última mensagem dessa série, porque domingo é a festa de Pentecostes, né? Mas falando aqui sobre como o Espírito Santo age, atua em cada estação da nossa vida, porque Ele é Deus conosco. Jesus, quando disse que o Espírito Santo viria, Ele disse que Ele estaria junto de nós, ou seja, caminhando junto de nós, e estaria em nós. Deus é maravilhoso. Imagina o Deus Todo-Poderoso habitando em nós, pecadores, tão pequeninos. Sim, esse é o grande Deus, o Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, nosso Pai e Senhor nosso. Precisamos celebrar e nos alegrar com isso. Cada detalhe de nossa vida. Aqui durante toda essa série nós falamos o Espírito Santo nos momentos quando Ele nos envia para a missão. Ele está ali junto de nós. Ele nos envia. Ide por todas as nações, pregai o Evangelho. Eis que estou convosco. Nos tempos de fraqueza, o Espírito Santo está conosco. Na formação de um caráter segundo o coração de Deus, para que a gente vá se tornando cada vez mais semelhantes ao próprio Mestre e Senhor, o Espírito Santo está ali agindo. Deus realmente é Deus conosco, Deus presente. E para nossa última mensagem aqui, nós vamos falar, durante essa semana, né, estamos falando sobre o Espírito Santo em tempos de sequidão espiritual. Sequidão, quem sabe uma palavra pouco usada no nosso dia a dia, mas o que nos ajuda a compreender, nós aqui no estado, por exemplo, saímos agora há pouco de uma das piores estiagens, né? Uma das estiagens que nós enfrentamos aí nesses últimos tempos. Falta de chuva. Temos aí, semana passada, ainda estamos acompanhando protestos dos agricultores, reivindicando renegociação das dívidas, né? Porque a seca, a estiagem gerou prejuízos, morte. Então esse tempo de prejuízos em todas as áreas, porque atinge os agricultores, mas atinge a todos nós, todo o comércio, e todos nós sofremos os impactos disso. Então, assim como acontece as consequências de uma seca como essa, na vida espiritual também nós enfrentamos tempos de sequidão. E Israel enfrentou isso. Tempos que eles estavam muito bem, mas tempos que eles eram vazios, era uma... não se percebia nada neles de diferente, era um vazio, era uma falta de Deus tão evidente, tão clara neles, né? Mas nós queremos aqui partilhar um dos textos que fala a esse respeito, e fala inclusive como Deus age nesses contextos. O pessoal que foi entrando aí, Samuel, meu compadre, família, Jesus abençoe este lar. Dona Celina, minha irmã, Jesus abençoe o vosso lar lá de Erechim. Vamos lá, Ezequiel capítulo 37. A partir do primeiro versículo,
Profeta Ezequiel, capítulo 37. Diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Esse é um dos trechos mais conhecidos, mais famosos da profecia de Ezequiel. E ele nos chama a atenção, né? Deus coloca o profeta diante de um vale de ossos secos. Isso pode nos lembrar quando o Salmo 23, lembra quando Davi fala que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, numa realidade de morte, totalmente sem vida. Detalhe, queridos, é que quando a gente olha para o nosso entorno, a gente vai encontrar uma realidade dessas. Israel estava assim, sem vida, sem esperança. Detalhe, quando a gente olha no nosso entorno, também a gente se depara com essa realidade. Muitos lugares, queridos, ou facilmente a fé cristã é substituída por uma religiosidade vazia. A paixão por conveniência, sabe, uma religião, uma fé de conveniência? Vou à igreja porque me sinto bem. Vou à igreja porque é a igreja da moda. Tem gente que gosta de ir na igreja, naquelas igrejas com um monte de gente, né? Porque é a igreja da moda, né? Mas não é por entrega, não é porque eu preciso adorar a Deus. Está errado.
Não é um mero cumprir um ritual. Aquela história que a gente já enfatizou muitas vezes aqui, já deu problema, já enfrentei problemas quando eu digo, né, e enfatizo que não é simplesmente batizar o seu filho. Ah, eu preciso batizar o meu filho, porque senão ele é um pagãozinho. Não vai mudar nada se você não ensiná-lo a andar segundo os preceitos de Deus. Não vai mudar nada na vida dele, ele vai continuar sendo um pagãozinho. Pagão, ou seja, um perdido, totalmente distante de Deus, se você não instruí-lo a andar segundo a vontade de Deus, a entregar sua vida a Deus. Religiosidade vazia. Então, por mais que a gente seja uma família, a gente gosta de enfatizar isso. Sim, somos uma família para pertencer. E é gostoso viver em família. Agora, nós estamos em família por um propósito. Nós estamos ali entregando nossas vidas a Deus. Reconhecendo que nós precisamos de Deus, que somos pecadores, precisamos da obra redentora de Deus sobre nossas vidas. E nos preocupamos em continuar ganhando almas para Cristo. Não é porque a gente é um grupinho gostoso, muito família, que a gente está com as nossas contas em dia, a gente tem um lugar bom para se reunir. Então tá bom, cruzamos os braços, concluímos nossa missão. Não, estamos longe disso. Precisamos continuar avançando, não podemos descansar. É que nem você como pessoa, você tem as suas contas pagas, um bom trabalho. Aí você acha, todos na sua casa estão bem de saúde, você acha que não precisa mais orar. Você conclui que não precisa mais buscar a Deus, afinal de contas está tudo bem. Israel muitas vezes fez isso e viveu as consequências desse afastamento, desse esfriamento. Viveu esse tempo de religiosidade vazia, de secura espiritual. E em consequência dessa realidade nós vemos líderes sobrecarregados, igrejas enfrentando desafios enormes e muitos cristãos vivendo nessa realidade sem Deus, embora que ambientes gostosos de família, mas sem Deus, acabam perdendo a esperança na renovação, na continuidade. Mas tem um detalhe: a igreja continua viva. Sim, há muito dessa realidade que eu falei, triste, sem vida, religiosidade vazia ou de conveniência, né? Mas a igreja avança. Sim, a igreja avança. Há um remanescente fiel. Como Israel, num determinado momento, tinha lá o profeta Elias, que se sentiu sozinho, ele estava... O grupo de crentes daquele contexto era reduzidíssimo. Ele achou, inclusive, por um tempo que ele estava sozinho. Que ele tinha ficado sozinho, porque muita gente profetas foram caçados, mortos. Mas ele permaneceu fiel, um remanescente fiel. E em nosso contexto também existe isso. Nós celebramos agora domingo 135 anos, é dia 1º, né? 135 anos de anglicanismo no Brasil. 135 anos de presença anglicana voltada para brasileiros. O anglicanismo já existia aqui, porque os colonizadores, todo grupo de ingleses que vinha para cá, ele vinha vivendo a sua religião, que não era católica, né? Então eles tinham autorização para celebrar, mas sem placas, sem identificar, né? Mas 135 anos para cá, né? O anglicanismo pôde, no caso, colocar placas. Uma igreja voltada para brasileiros, não somente para ingleses. Então celebramos nosso primeiro culto anglicano, episcopal anglicano, em Porto Alegre. E ali, a partir dali, fomos se espalhando Brasil afora. Tem um detalhe. Muitas dessas igrejas, construídas com muito esforço pelos nossos pais na fé, hoje são ruínas.
Aqui em São Gabriel não é diferente. Nós temos uma ruína aqui. Erechim virou uma loja. É a igreja onde fui batizado. Mas, por outro lado, há um remanescente fiel, sim. Só nesse último ano, um ano e pouco, 2 catedrais foram inauguradas. Catedral Comunhão e Catedral Ressurreição. E outras igrejas estão sendo construídas por aí. Outras comunidades estão nascendo. Há um remanescente fiel, sim. Então, embora que a gente tenha aqueles dados tristes da gente ver, por exemplo, pessoas cristãs na política dando um péssimo testemunho, por outro lado temos um remanescente fiel que faz o esforço quase que sobrenatural para se manter fiel. Embora haja perseguição, embora haja tantos desafios, a igreja do Senhor continua avançando. Mas o profeta ele foi levado diante daquela realidade de ossos secos, uma realidade de morte, não para chorar. Então, quando a gente lembra esses detalhes aqui, envolvendo sociedade, muitas vezes a nossa própria vida, muitas vezes a própria igreja, não é para a gente se lamentar e chorar, não. O profeta não foi levado lá para chorar e se lamentar. Realmente, quando a gente olha, a gente vai ver uma sociedade enferma. É gente criando boneco como seus filhos, tratando bicho como seus filhos, mostrando essa sequidão, o tamanho da sequidão espiritual, mas essa religiosidade vazia que a gente vê por aí. Mas espera aí, eu e você somos colocados diante dessa realidade muitas vezes de caos, essa realidade sem vida, como o profeta foi colocado para fazer a sua parte, para participar do milagre, da transformação. Sim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Quem sabe venha para mim, venha para você, pergunta a seguinte pergunta: pode reviver este casamento? Pode reviver estas finanças? Pode reviver esta fé? Pode reviver esta igreja? Pode reviver essa nação? E assim vai. Pode reviver? Sabiamente o profeta responde: tu o sabes, ó Deus. Tu és o Deus dos impossíveis, né? Deus nos chama a participar do milagre. Ele podia fazer sozinho? Pode. Claro que pode. Mas ele me chama, ele te chama para participarmos. É aquele versículo que a gente compartilha com um amigo nosso que está enfrentando algum tempo de dificuldade. É aquele devocional que a gente compartilha com alguém dos nossos contatos porque a gente sabe que vai fazer bem para ele. É um convite que a gente faz para alguém ir para a igreja conosco. A gente ora por essa pessoa para que seja ganha para Jesus. Enfim, nós somos chamados a participar. E aqui dentro dessa mensagem também vem um convite. Olhar para nós mesmos. Ver, reconhecer se há em nós alguma sequidão. E buscarmos juntos o sopro do alto, o sopro do Espírito, sabendo que ele pode transformar desertos em jardins, morte em vida. Uma fé viva, ativa. É possível provar, tocar no sobrenatural. E é isso que nós devemos buscar. E a igreja é a esperança do mundo. Nessa realidade tão perdida, a igreja vem para ser a esperança. Mas tem uma postura que eu e você precisamos adotar. E nós aprendemos isso com o profeta Ezequiel. Em primeiro lugar, em tempos de sequidão, diante dessa realidade tão triste muitas vezes que vemos ali diante dos nossos olhos, eu procuro me manter em conexão com Deus.
conexão com Deus. Eu preciso estar conectado. Isso tem a ver com intimidade. Nesse tempo de internet, redes sociais, WhatsApp, quem sabe você já foi a algum lugar que não tinha sinal de Wi-Fi, ou tinha e você estava sem a senha. Você não se sentiu meio perdido, meio isolado, meio sem vida? Pois é. Mas ficar sem Wi-Fi, sem receber notícias ou sem receber uma mensagem de WhatsApp, isso não nos leva à morte. Mas ficar sem Deus, na realidade, sem comunhão com Deus, isso sim, nos leva à morte. Vamos rever o texto? Ezequiel 37, de 1 a 3. A mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim, diz o profeta. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos secos. O espírito o levou. Ele me levou de um lado para o outro. Conduziu, direcionou. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que estavam muito secos. O Espírito o levou a ver como era a realidade, nua e crua. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu o sabes. Nesses poucos versículos, 3, a gente vê a comunhão que existia íntima entre o profeta e Deus. A mão do Senhor estava sobre ele. O Espírito o conduziu, o direcionou, fez contemplar toda aquela realidade. Eu sempre digo que quando Deus nos faz perceber um defeito da nossa igreja, ou um problema, seja na família, seja na cidade, Ele está nos chamando a uma missão. Uma das coisas que sempre, quem sabe você já ouviu essa história, que sempre me levantou questionamentos, por que os anglicanos não carregavam para o culto a sua Bíblia? Isso por muito tempo me trouxe questionamentos. E se a gente for ver a história, sabe o dia da Bíblia, lá de dezembro, segundo domingo de dezembro, geralmente celebrado no segundo domingo de dezembro, para nós anglicanos é no segundo do Advento, então não necessariamente vai ser no segundo domingo de dezembro. Mas todos os evangélicos celebram essa data. Aqui em São Gabriel eu vejo manifestações de evangélicos celebrando essa data, só que a origem está lá no primeiro livro de oração comum publicado pela Igreja da Inglaterra, por Cranmer, que colocou lá uma oração chamada coleta, uma oração especial pela propagação da Bíblia mundo afora, da palavra de Deus mundo afora. E a partir disso se originou o que hoje a gente conhece como Dia da Bíblia. Então, o livro de oração comum, aquela edição, tem como, principalmente a primeira e a partir dela outras tantas que saíram muito fiéis à original, tinha como zelo ter a palavra de Deus muito clara ali. Porque a palavra de Deus é algo central para os anglicanos. Anglicanos lá, ingleses, lutaram muito para que a Bíblia estivesse na língua do povo, arriscando suas vidas. E de repente, agora que a gente tem ela na nossa língua, a gente não carrega. Que coisa estranha, né? Só que sabe algo que eu entendi?
Deus estava me desafiando a fazer alguma coisa. Já dei muitas Bíblias de presente, incentivo intencionalmente a leitura da Bíblia. E eu sei, glória a Deus por isso, que muita gente, ao ser desafiado, tem lido. Muitos anglicanos têm lido. Muitos anglicanos têm levado a sua Bíblia para a igreja. E eu vi com os meus olhos, Deus me permitiu ver que essa mudança é possível. Glória a Deus por isso. Então, quando Deus te faz perceber um problema, um cenário de secura espiritual, é porque Ele quer que você participe, assim como Ele fez com que o profeta desafiou o profeta a participar do milagre. Mas algo central aqui: eu preciso ter conexão com Deus. Isso nos lembra também João 15. Lembram da parábola da videira? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aí tem um versículo que nos ajuda aqui a compreender essa realidade da conexão, né? Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não tem como dar fruta, como produzir frutos, como alcançar o propósito que Deus nos confiou se a gente não estiver conectado com Ele, o Senhor. Nós precisamos intimidade, comunhão íntima com o Pai. A gente pode ver na história Moisés, para liderar e ser o grande líder do povo de Deus, ele precisou de ter aquele tempo no deserto, sendo moldado. Intimidade com Deus. Uma outra cena nós encontramos Jesus, o próprio Jesus, que foi levado pelo Espírito 40 dias no deserto, onde ele também jejuou, orou, construiu ali intimidade, comunhão íntima com Deus, o Pai. Assim eu e você precisamos buscar isso. Então, minha postura em tempos de sequidão, em realidades de sequidão espiritual, deve ser buscar comunhão íntima e seguir, em segundo lugar, seguir o comando. Sim. Vamos rever o texto aqui? Ezequiel 37, a partir do versículo 4, nos diz o seguinte: Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Não inventando moda, não usando linguagem aceitável, seja ela qual for, ou aquela lógica do politicamente correto. Não, ele anunciou com fidelidade aquilo que Deus lhe disse que era para anunciar. Isso também nos lembra João 15, novamente a mesma parábola, né? Versículo 7 agora de João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quando há essa conexão e a palavra do Senhor, ou seja, eu não só conheço, mas eu coloco em prática aquilo que eu aprendi do Senhor, eu vejo os céus se abrirem, o milagre acontecer. E veja, mesmo que em realidades estranhas, como essa, veja se não é um tanto absurda essa ordem. Profetiza a esses ossos. Como assim profetizar a ossos secos? Como que, humanamente falando, ou pela lógica, alguém acharia sentido nesta missão? Aí você se depara com aquela pessoa:
pessoa que nunca pisou na igreja, aquela pessoa totalmente fria, quem sabe até um tanto violenta, dominada por algum vício. E aí algo no teu coração diz, fala de Jesus para ele. Mas você, não, é impossível. Esse cara nunca vai se converter. Sabe aquela realidade? Os anglicanos não carregam Bíblia, eles não carregam. Deus me permitiu ver essa realidade ser transformada. Sim. Pessoas sendo transformadas, verdadeiramente se convertendo ao Senhor Jesus. É possível porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Então, por mais que a missão seja estranha, você deve obedecer. Por mais que seja um absurdo, obedeça a voz de Deus e você verá a restauração. Obedeça, não argumente, o profeta não argumentou, não questionou, ele simplesmente fez aquilo que Deus lhe disse e ele viu o resultado aparecer. Teve outras realidades que nos ajudam a compreender também isso. Josué foi enviado por Deus para marchar no entorno de Jericó. É Josué capítulo 6, está essa história. Qual seria a explicação lógica? Aliás, com certeza, o pessoal daquela terra, em cima daquelas muralhas, estava rindo dos israelitas, andando, marchando no entorno daquela cidade. Eles sabiam que nada iria acontecer. Humanamente falando, pela lógica, não tinha o que acontecer. Mas eles obedeceram. E aquilo que parecia absurdo, aquilo que parecia impossível, se fez. As muralhas caíram. As muralhas caíram. E tem aquela cena de Lucas, capítulo 5. Pedro pescando, né? Nada se pegava. Nada de peixes. Mas Jesus deu uma ordem. Mas eles já tinham gasto todo o seu conhecimento, né? Ele já tinha investido ali tudo que tinha. A citação está errada. Não é Lucas 6, é Lucas 5. Nós já vamos achar o texto aqui. Mas é a pesca maravilhosa, né? Eles estavam ali pescando. Isso já acontece depois de eles terem pescado uma noite inteira. De certa forma, eles estavam voltando à sua vida anterior, à sua profissão anterior, meio desanimados, ainda não tendo plena certeza se Jesus ressuscitou mesmo, se estava os enviando para alguma nova missão. Mas Jesus lhe dá uma orientação: jogue ali do outro lado. E eles deixaram de lado seu conhecimento. Eles deixaram tudo aquilo que eles sabiam, né, de pesca. Eles simplesmente ouviram a Jesus. E o milagre aconteceu. A pesca maravilhosa está narrada no Evangelho de João, capítulo 21. Onde eles precisaram, Pedro de forma especial, aquele jeitão dele, né? Sempre dono da verdade, né? Precisou abrir mão de todo o seu conhecimento, porque ele aplicou todo o seu conhecimento, da sua experiência durante uma noite inteira e nada pescou. Jesus chega e diz: joga ali. Contrariando toda a lógica, um absurdo. Mas ele jogou: sobre a sua palavra lançarei as redes. E veio o grande milagre. Deus é assim. Ele rompe a lógica humana, a razão, e faz do seu sobrenatural. Então, minha postura em contexto de sequidão espiritual deve ser:
manter comunhão ou construir comunhão íntima com o Pai, seguir o comando, obediência, andar em obediência, experimentar dar resposta em terceiro lugar. Minha postura deve ser também experimentar dar resposta. Veja, os versículos, Ezequiel 37, os versículos 7 seguintes. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntavam, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza o Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, novamente, obediência. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, um exército enorme. À medida que Ezequiel obedece, ele vai vendo o milagre acontecer. Barulho, depois ossos se juntam, tendões, carne se forma, mas ainda faltava algo. Lembrando e voltando lá para o segundo relato da criação, era um boneco de barro, de carne nesse caso, mas sem vida, faltava algo, o sopro do Espírito. Não existe igreja sem o Espírito. Então a gente pode ter belas estratégias, a gente pode ter uma administração excelente, então vamos ter lá uma finança organizada, mas sem o sopro do alto, tudo é sem forma, vazio, religiosidade fria e sem vida. Liturgias belíssimas, estratégias, grupos gestores, nada disso tem sentido se a igreja não for guiada, governada pelo Espírito. Nós cristãos precisamos aprender a preservar, a nos manter guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Não há igreja sem o Espírito. É a lógica do carro novo. Você compra um carro novo, motor potente, aquele design perfeito. Uau! Mas sem combustível ele não anda. Assim a igreja, ela pode ser belíssima, ter uma torre alta, neogótica, gótica, sei lá o termo aí, do templo mais belíssimo que chama a atenção de toda a cidade. Mas se não tiver o Espírito, não há vida. A igreja só ganhou vida quando o poder do alto foi derramado. E para a gente finalizar aqui, em tempos de sequidão espiritual, eu testifico do nosso propósito. Os últimos de versículos 11 a 14, Ezequiel 37, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Agora saíram da visão, olha para a realidade. Essa é a realidade de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi. Você nunca viu pessoas dizendo isso? Perdi minha esperança, não tenho mais fé. Fomos exterminados, por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó povo meu, vou abrir seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. E o fiz, seus companheiros. Palavra do Senhor. Uma visão que levou o profeta à realidade do seu povo, Israel, sem vida, sem esperança. Quantas vezes nos deparamos com amigos nossos, ou muitas vezes a gente se vê assim. Quem sabe o nosso casamento, quem sabe as nossas finanças, quem sabe a nossa vida profissional. Você nunca se deparou com isso? Aquela realidade sem esperança, sem vida. Deus chega a mim e a você
profetiza a esperança. Abrir os túmulos, ou seja, aquela realidade de morte sendo transformada em vida. Somos remetidos àquela imagem de Jesus no sábado, na sexta-feira, finalzinho do dia, sendo jogado num túmulo frio, sem vida. A morte, a princípio, venceu. A princípio, aos olhos humanos, o que era impossível aconteceu. Ele ressuscitou. E assim ele continua transformando vidas, ressuscitando casamentos, ressuscitando relacionamentos de todo tipo, ressuscitando vida profissional, ressuscitando finanças, ressuscitando negócios, restaurando vidas, restaurando igrejas. Ele continua sendo o mesmo Deus. Em tempos de sequidão espiritual, sejamos como Ezequiel, instrumentos de restauração, profetas de esperança, testemunhas do poder do Espírito Santo. Mas lembre-se, somente o Espírito Santo, não é estratégia, não é conhecimento, não é grupo gestor, é o Espírito Santo que pode mudar esse quadro. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Que Jesus multiplica 100 por 1 essa palavra no teu coração. Domingo a gente encerra essa série, né? Falando do Espírito Santo, que é derramado, né? Pessoal que foi entrando, Marivone, família, Jesus abençoe vosso lar. Reforçando aqui, pedindo vossas orações antes da oração. Domingo nós temos galeto. Então divulguem de seus conhecidos, faça a sua reserva, faça a sua doação, a gente também precisa disso, isso nos faz bem. A gente compra o material e quanto mais nós ganharmos de doação para o material, mais lucro nós teremos. Então, você pode ser instrumento de Deus para que mais essa promoção seja novamente de sucesso. Então, ore, divulgue, faça sua reserva, faça sua doação, se voluntarie para trabalhar domingo, enfim. Se some com a gente. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Louvado sejas, ó Deus, pela tua palavra. Tu nos permites acessar as maravilhas do alto, as grandezas do alto. E a partir dela nos fazes olhar ao nosso entorno, para a nossa própria vida. O que nessas realidades precisa ser impactado, precisa ser transformado pelo poder do alto. Assim como levaste Ezequiel a contemplar aquela realidade sem vida, sem esperança, que na verdade era o povo de Israel, o seu povo, tu nos fazes contemplar realidades muitas vezes sem vida, nos levas a vales escuros, sem vida, para nos desafiar a participar do milagre, a sermos instrumentos teus, instrumentos de esperança, instrumentos de vida. Pai, tenha misericórdia de nós, que muitas vezes somos tão pequeninos, tão frágeis, tão cegos, tão surdos diante do teu comando. Aumenta a nossa fé, para que nós sejamos agentes do teu reino, para que, como Ezequiel, possamos fazer a nossa parte, anunciar vida, anunciar esperança. Aqueles que caminham junto de nós, que muitas vezes abrem seu coração a nós, demonstrando a sua sequidão, essa realidade que muitas vezes vemos no nosso entorno, de redes sociais, de noticiários, demonstrando o quanto a sociedade está perdida, sem vida, seca espiritualmente. Ajuda-nos, levanta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para que façamos a nossa parte, para que vidas sejam transformadas, realidades sejam transformadas, cidades sejam transformadas, a partir do nosso testemunho, a partir da nossa entrega a Ti, porque sabemos que quem faz a transformação é o Espírito Santo. Usa-nos como Teus instrumentos, ó Deus. Nós colocamos sob Teu cuidado nossas famílias. Protege, abençoa, cuida, Senhor. De forma especial nossas crianças. E aqui nós queremos lembrar, queridos nossos,
Dona Aida, Dona Zulmira, Débora, Rosane, Ernestina, Leandro, Olinda. Cuida de cada um, Senhor. Queridos teus, filhos teus, toca seus corações, demais queridos nossos, seu Adão, demais queridos nossos, que nós não temos aqui os nomes, mas são teus filhos. Juan, cuida, Senhor, abençoa, restaura, derrama da tua bênção, a bênção da saúde. Opera a cura, opera a restauração sobre a vida de todos aqueles que a ti clamam pelo teu socorro. E como igreja, ó Pai, nós pedimos, aviva-nos, ó Deus. Restaura-nos, restaura nossa fé. Restaura nosso desejo de te servir, para que sejamos realmente efetivos na missão que nos confias, para que possamos fazer a parte que nos confias. Vem sobre nós, ó Pai, e realiza sobre nós a tua obra, porque pela tua palavra nós sabemos que podes levar até o fim. Sim, tu és fiel, e nós desejamos isso. Nós desejamos que essa obra avance, alcance mais e mais pessoas, e que nós tenhamos uma fé viva, madura. Ajuda-nos, ó Pai, a avançarmos na tua direção. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.